Começa agora na mídia online Business Cast. Business Cast. Tudo sobre o mundo empresarial numa conversa produtiva e descontraída. Business Cast. Business Cast. Nosso Apresentação. Business Cast hoje é um dia muito especial pra gente. É muito especial. Hoje é o lançamento do livro. Não é que o cara plantou uma árvore, fez alguns filhos e agora lançou um livro? Pois é. Sangue, Negócio e Sucessão do Negrini. O cara me lançou um livro. Negrini, o que deu em você, cara? É muitos anos, eu tava lendo a sinopse, demais, né? E você tem uma trajetória bacana, né? Cara, eu nem sabia que você era cientista político, olha isso. O cara, MBA, um monte de coisa, 35 anos de experiência só na área de gestão. Então, assim, é muito tempo, é muito conhecimento, é muita coisa e você empacotou, é isso? Empacotei. Na verdade, primeiro bom dia de novo, né? Não, primeiro, você estava no churrasco, é isso? Porque eu tô. O que aconteceu? Hoje é a paisana, vai falar do livro. Falar do livro descontraído, né? Não, então, aí na verdade, o conceito do livro é sempre você deixar um legado, né? Aí, o princípio do livro é o legado, né? Bacana. Quando você trabalha com empresas familiares, né? Na verdade, esses 35 anos aí, ele permeia desde o governo, né? São vários anos dentro do governo. Vou mostrar a capa, Negrini. Mostra você, vai. Uma parte bastante significativa na iniciativa privada, né? Onde eu construí várias soluções, né? Em relação a empresas familiares, sucessão, né? Que é o que nós já dissemos uma vez aqui, né? Num podcast anterior, que no dia que você tiver um filho, você vai ter sucessão, né? Todo homem que casa e constitui família e tem herdeiros, ele vai ter uma sucessão. E a frase clássica do Negrini, se a sua empresa não é, como que é? Não é familiar, ela vai virar se tornar. Toda empresa, ela vai virar familiar, né? Se você, na medida em que você tem herdeiro, você vai ter que ela vira uma empresa familiar, né? Tá. Tem sucessão. E aí você fala, é engraçado, que essa palavra sangue, ele me remete a duas linhas muito interessantes, né? Que é o sangue, obviamente, de sucessão, e o sangue porque sai sangue, né? Sem dúvida. E eu não sei se é proposital palavra sangue aqui. O sangue, negócio e sucessão é a consanguinidade, né? Na verdade, o problema surge dentro da família, né? Não surge na empresa, né? A empresa é consequência de um problema que surge dentro da família, né? Então, o sangue aí é o sangue da consanguinidade, né? De irmãos, de primos. Que sai sangue, que sai brigas. E o negócio e a sucessão. Porque o que acontece? O grande segredo de quem constrói alguma coisa, um empresário de sucesso hoje, né? É que aquilo se perpetue, porque o papel do empresário ele é muito sério, né? Porque ele gera empregos, ele mantém famílias, tá certo? As pessoas dependem dele, quando eu digo dele, da gestão, da empresa dele, tá certo? Então, o empresário que gera emprego, ele tem que entender que ele é extremamente responsável por aquilo que ele conduz e aquilo que ele faz, tá certo? Quando você muda, você quebra modelos, né? Você quebra paradigmas, a gente chama, né? As pessoas têm a empresa, ela é formada por uma linha de gestão. Quando você põe pessoas, quando você faz a sucessão, você necessariamente muda o foco de quem está entrando. Então, a gestão, a cabeça das pessoas é diferente, né? A liderança é diferente, né? Aquela relação, né? Quando você tira, você muda, tá certo? E aí, por isso que tem casos de empresas que explodem, crescem absurdamente, porque vem uma grande inovação, Sim. E como empresas que quebram porque Sim. perdem totalmente a maioria entra em colapso, né? Transitório, né? A sucessão, ela gera mudanças, tá certo? Tem pessoas que se preparam para essas mudanças, né? E tem pessoas que deixam o negócio degringolar, você tem que arrumar lá, quando consegue arrumar. Tem casos que você não consegue reverter, né? Negrini, o livro, ele me conta um pouquinho, ele fala de dica, ele é um manual
Ou ele é histórias que você vivenciou? Me conta um pouco como que você constitui esse livro. Como que ele é composto, né? Eu vou usá-lo ele para o meu dia a dia ou não vou? O que eu aprendo com ele? Ele tem duas linhas aí. A primeira linha, se você pegar pelos capítulos, né, eu volto dentro das famílias, tá certo? Tá. Então, o que é a família, né? As pessoas confundem muito, um pai e uma mãe, confundem muito em igualar os seus filhos, tá certo? Nenhum ser humano é igual ao outro, perfeito? Então, você vai ter sempre um filho, por mais que você trate igual, mas ele é aquele que fala mais doce, é aquele que... Né? Então, tem aquele que estuda mais, que é um cara mais... um filho que é mais ligado à academia, ele vai para faculdade, né? Você tem outro que é ligado mais à questão prática, que é o cara do dia a dia, né? Essa visão interna, você tem que olhar ele dentro, antes da sucessão, você tem que olhar a sua família e ver o caminho, né, do que você acha que é e resolver internamente na família isso, tá certo? Se você enxergar que você não tem, por exemplo, eu tenho vários casos aí, né? Eu tenho um caso... Nesses 35 anos, posso contar uma grande empresa que é abatedora de frango, por exemplo. Abate hoje quase 500 mil de frangos dia, né? O fundador tinha um filho que era médico, né? Que é uma referência dentro da medicina, tá certo? Professor, doutor, livre docente. Então, um pai morreu, ele voltou... Quem é que tocava aquilo lá? Voltou ele lá. O que ele entendia de abatedor? Nada, tá certo? Então, ele tentou... A empresa passou por uma série de dificuldades, tá certo? Foi feito um trabalho lá. Hoje é uma empresa profissionalizada, tá certo? Que tem modelos para isso. E é uma liderança de mercado. E ele continuou com a empresa. Tem outros empresários que perceberam que a família não tem sucessão interna. E o caminho é sempre a profissionalização. Ou você enxergar como grandes empresários que venderam a empresa, tá certo? O cara falou, ele não tem sucessão, ele vendeu o patrimônio dele que ele construiu, garantiu a família por, no mínimo, 3, 4 gerações, e a vida seguiu, a vida que segue, né? Agora, isso é uma visão do fundador e do empresário que ele tem que entender, né? Ele tem que analisar e é uma coisa que ele olha para dentro dele, tá? Porque ele sabe aonde o caminho que isso vai tomar. Ele é o fundador de tudo aquilo. Esse feeling todos têm, né? Todos têm. De saber, peraí, que aqui vai dar ruim, aqui vai sabe dar... onde é o problema, né? Ele sabe onde ele tem o problema, ele sabe aonde vai, né? Aonde a coisa vai... Eu tenho, particularmente, 2 filhos, eles são completamente diferentes uns do outro. Certo? Você acha que algum vai seguir o seu legado? Um já está nesse caminho, como é que eu posso dizer? Ele tem mais ou menos a mesma linha disso aí, né? E o outro já é uma outra área, mas os dois são fantásticos, tá certo? Sim, mas são completamente diferentes, tá certo? Então eu olho isso pelo olhar do que está escrito aí. Então, quando eu escrevi sobre isso, né, que é um legado, são no mínimo aí 20, são 35 anos de trabalho nessa área, tá certo? Mas você olha, eu trouxe, obviamente, as experiências que estão aí, Aí, na continuidade do livro, você tem o que você deve fazer, tá certo? Na medida em que as decisões que você tomar, ele te orienta o caminho que você tem que seguir. Então, por exemplo, eu não quero ninguém da família aqui dentro, tá certo? Então, eu vou vender a empresa. Então, você tem caminhos para organizar a sua empresa para ser vendida, certo? Tipo, uma incorporação. E o interessante, né, Nigro? Eu estava conversando ontem com um grande diretor de empresa, e a gente falando sobre a IA, né, tudo mais. A IA, obviamente, ela tem todo o conteúdo que você pode imaginar. Sim, e ela vai te entregar tudo isso. Mas ela não é tão sensível ainda de ter esses 35 anos. Ela vai pegar esse conteúdo, mas o que você vivenciou, os detalhes, esse refinamento, tá aqui. Eu acho que a pessoa precisa disso para compor, né? Gente, é um livro aqui, deixa eu ver de quantas páginas. 145 páginas, não, um pouquinho 149, mais. 149. 149. Que você lê aqui e vai aprender muito, vai contribuir tanto, né?
Ela é uma sequência, né? Você começa dentro da família, você vai na empresa, você vai criando maneiras de você fazer a sucessão, né? Tá tudo aí. E você como é que você vai administrar lá na frente, tá certo? Agora, não entra muito em método, né? Porque o método... E outra, né? Esse assunto sucessão, ele pode acontecer no início do começo da sua empresa, porque você tem que pensar nisso, e você, ou no final, já está com a... Então, assim, o livro ele pode ser lido a qualquer momento, né? Você começou a empresa hoje, opa, peraí, o que vai acontecer na minha vida para frente? Eu não sei. Eu acho que ele é atemporal, né? Eu posso ler em qualquer momento. Aí está exatamente aí. Se você começou, ele te dá o caminho que você tem que seguir na tua empresa. Família e empresa, né? Ele envolve os dois lados, tá certo? Que elas se comunicam. Né? E é um grande ponto, né, de conflito. Estou dizendo porque eu sofro isso também. E tem grandes conflitos, né? Quando a empresa é familiar, você tem N conflitos. Isso impacta dentro da sua casa, nas suas emoções, no seu dia a dia, na sua vontade de viver. É muito sério. É muito sério. Então, uma empresa familiar é muito séria. Envolve a sua família, envolve o seu futuro. Então, o buraco é muito mais embaixo, né? E quanto mais você anda, pior fica. Porque é o seguinte, hoje você tem filhos, né? Eu tenho filhos. Esses filhos vão crescer, esses filhos vão casar, não interessa a forma, e vão constituir novas famílias. Ixi, aí o buraco vai então, ficar aí, mais quando mais você anda, você deixa de ter uma sucessão. Você tem sucessão familiar, por isso que diz. São famílias sucedendo famílias. E aí você não preparou sua empresa para isso, você pode estar Aí perdido. você tem o conflito, porque na medida em que o teu filho ou a tua filha sai e constitui uma família... É outra cabeça. Né? É outra cabeça, são outras regras. Então, a sucessão familiar são famílias sucedendo famílias, ok? Elas não são pessoas. Aí é que está no livro. Então, vai chegar num ponto que teu filho estudou, se formou, casou, ele tem esposa, tem casa para a casa dele, ele vai morar... Então, mudam hábitos, tá certo? Por quê? Porque vem pessoas de fora e se constitui uma nova família. Nossa, tá certo? Então, uma salada, né? Os dois irmãos, por exemplo, que foram criados na mesma casa... Quando ele tem famílias específicas, são famílias diferentes. Então, são pessoas diferentes. Você agrega... Desejos diferentes, maneira de enxergar diferente. Então, você divide. Aí você traz na empresa... Então, você traz famílias sucedendo famílias. Nossa, que fique claro isso, tá? Não é pessoas sucedendo... São famílias sucedendo famílias. Aí você tem o conflito. Tá certo? Porque aí um trabalha, pensa de um jeito, aí chega em casa, conversa com a esposa acha que é por aqui, aí você começa a conviver com problemas que você nunca teve. Meu Deus, você precisa desse livro. Aí você tem que preservar a empresa. O buraco é mais embaixo. Então você tem uma série de problemas aí. Show de ciúmes, tem vários que acontecem que estão aí. Quase uma guerra, né, Negrinho? Porque você envolve várias coisas, né? Envolve a família, a tua família, quando você olha para dentro da sua família, você tem que preservar a sua família, tá certo? Só que você não está mais convivendo, você está convivendo, é o que eu volto a insistir, são famílias sucedendo famílias. E quando você sai de casa, você preserva a família que você está agora. Aquela outra que você fazia parte, que era seu pai e sua mãe, perde um pouco de relevância, né? E aí, enfim, algumas sim, outras não, né? E aí tem esses conflitos. Negrino, como é que eu compro? Então, ele está eu coloquei ele está em forma de e-book, né? Agora está indo para a editora, ele vai para as editoras de Nobel, essa coisa toda, né? Legal. Outras. Vai ter uma distribuição nas livrarias, né? Oi, que bom. Mas ele é interessante nesse sentido. Ele é uma leitura de bordo, que a gente chama, né? É uma leitura de bordo. E é uma leitura gostosa, vai bem. Ele tem uma parte no meio tem alguns capítulos que entram um pouco na parte técnica, mas aí já mas o começo dele, até a metade, ele é muito gostoso de você entender, porque você olha para dentro, né? Ele é... Que bacana, né? Você se enxerga aí porque... Não, e é um assunto que é pouco falado, né? As pessoas não tratam muito sobre isso. E aí é legal você estar
você que está nos ouvindo, adquirir, entre em contato com a rádio, fala com a gente, Rádio Mídia On, e manda mensagem aqui pro Negrini, ou segue ele nas redes sociais, e aí você tem acesso, tira dúvidas sobre o livro. É muito bacana. A gente tem falado bastante sobre sucessão, sobre famílias, sobre impacto, sobre sangue, negócio, sucessão. São assuntos que a gente tem falado constantemente. Então é bacana você nos seguir. É isso aí, esse é o podcast do Negrini, voltando do churrasco, lançando o livro dele, show de bola. Negrini, que demais, hein, cara? Que demais. Que conquista, né? É o filhinho, né? É o filhinho, é o terceiro filho. Ah, o terceiro filho? Olha só, nem sabia que tinha mais livros. Você pega, só você andar na rua, né? Se você passa aqui, sair daqui agora, você atravessar lá, tem uma loja de carro, né? Automóveis, né? Sim. O dono tem sucessão, né? Tem filho, então ele tem sócio e vai ter sucessor. Se você andar uma academia, tem sucessão. Se você olhar uma hortifruti, tem lá isso o dono. Não quando separa, e ambos têm também filhos, aí continua como sócio. Histórias é o que não faltam de famílias, né? Não, tudo é família, né? Tudo família. Agora, isso é importante, eu digo, é uma leitura de bordo, né? Você vir focando aí, tá certo? Que é baseado numa experiência real que eu passei, construí aí. Tem coisas que deram certo, tem coisas que não deram certo. Né? E aí aprendeu muito com isso. Muito. Tem coisas que você perdi empresas, tá certo? Mas tem aí um número grande de sucesso aí que as empresas dão aí. Então... Que bacana. Aí eu vou terminar com a frase aqui, ó. O futuro não é herdado, é liderado. É isso aí. Esse é o segredo. Então, à medida que você monta, porque a empresa, ela nasce, vive e morre, né? Ela é que nem nós, já falamos isso, tá certo? Cabe ao empresário que a criou perpetuá-la o maior volume de tempo possível viva, certo? Toda empresa vai morrer, ok? Seja pela venda, pela incorporação ou porque ela fechou, tal. Toda a empresa vai morrer. Ela nasce, vive e morre, ok? O empresário que está preparado para isso, ele deixa ela viva o maior número de tempo possível. Esse maior número de tempo possível envolve a sucessão, porque nós temos um tempo de vida que é determinado por Deus, né? Ele nos coloca aqui e nos tira daqui. No caso do Negrini, 130 anos. Então, o que acontece? Esse tempo está fora da nossa mão. Você pode sair de casa, um acidente, alguma coisa. Sim. Acontece várias coisas. Então, você não tem esse tempo na mão. Esse tempo é de Deus, né? Perfeito? Isso serve para você preparar esse caminho da empresa. Por quê? O empresário, já falamos isso aqui, o empresário, ele é bem-sucedido, o empresário, ele gera emprego, né? Gera emprego, ele gera salário, ele gera... ele emprega pessoas, então ele é responsável, ele tem uma responsabilidade social enorme, tá certo? Porque são famílias que estão lá, perfeito? Sim. Então ele tem que... Agora, amanhã, se não tiver herdeiro, ele vende a empresa continua na mão de outro e assim por diante. Então, eu acredito exatamente nisso, tá certo? Então, por isso que esse trabalho leva em consideração tudo isso, que é essa questão de você se preparar para a sucessão. Né? Show de bola, aí ficou a lição. Ô Ghost, você gostou? Depois o Ghost é o que fica atrás das câmeras aí. Show de bola, hein? Gostei muito. Depois vamos colocar a capa desse livro aí nas redes sociais. Vamos embora. Quem quiser autografar, conversar com o Negrini. E vamos nessa. Negrini, obrigado. Parabéns pelo filho novo. Parabéns pelo sucesso de 35 anos nesse Pocket. Muito show. Valeu mesmo, obrigado. Nos acompanhe nas redes sociais, Rádio Mídia On. Não deixe de perguntar. O cara tá aqui. É só perguntar. Tá bom? Um abraço, valeu. Um abraço.